A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer imenso em poder compartilhar neste momento essa live com você, nesse instante, trazendo algo para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos usar a palavra de Deus como uma chave para abrir uma porta que está fechada. Usarmos a palavra de Deus para ser um medicamento que traz a cura a uma enfermidade. Usemos a palavra de Deus para que venha abrir os olhos do cego. Usemos a palavra de Deus para permanecermos firmes e alicerçados, esperando o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor, e pelas suas grandezas, pela sua misericórdia, o seu poder que é imenso, nós podemos louvar ao Senhor. Podemos desfrutar deste manto maravilhoso, onde podemos desfrutar a cada instante das grandezas do soberano Deus eterno e Pai. Nós podemos, nesse instante, abrirmos nosso coração e elevarmos os nossos pensamentos o mais alto do topo, elevarmos a nossa consciência em um momento de reflexão, aonde traz para nós lembranças árduas, mas também traz lembranças confortáveis de tempos que passaram, momentos bem vividos. Mas o que importa nesse momento é que o Senhor tem nos mantido de pé diante da sua majestade, da sua presença. E eu quero nesse momento tratar de um assunto importantíssimo, um assunto que não poderia eu deixar de compartilhar com os queridos, com os amados irmãos, nesse momento maravilhoso. A palavra que o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, uma palavra que também falará ao seu coração. Pode ter certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a tua vida nesse momento. Uma palavra essa que vem de encontro ao ferimento, uma palavra que vem como bálsamo, justamente para cicatrizar, para nos erguer, renovando as nossas forças, e brilhantemente nós podemos contemplar as grandiosas maravilhas do Senhor. Esse sim é digno de honra, digno de glória, digno de apresentação. E apresentamos Jesus de Nazaré para qualquer que seja o problema. Apresentamos o Senhor como solução, como Deus do já. Amado, por mais que sejamos carentes, fracos, e nossa fragilidade tem alcançado o topo do céu, mostrando ao nosso Deus a nossa carência dele. É necessário esperarmos mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhamos nesse momento ímpar no livro do profeta que mais mencionou sobre o Messias, o profeta Isaías, no capítulo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 38 do livro do profeta Isaías. Diz assim a bendita e santa palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos e meus amados irmãos, o foco desta mensagem é verdadeiramente trazer o reconhecimento da falha humana, do erro do homem, do erro do ser humano. A Bíblia ela vai, neste momento, enfatizar uma passagem muito poderosa, onde dentro dessa passagem mostra a autoridade de Deus, a ousadia de Deus, o poder soberano de Deus. Mostra também a humildade do homem de reconhecer suas falhas, reconhecer seu mundo de engano e seu mundo de ilusão. Mostra também uma forma aquebrantada do homem de chamar a atenção de Deus através de um coração quebrantado e arrependido e com lágrima nos olhos, reconquistando mais uma vez um espaço no coração de Deus para que possa, louvado seja o nome do Senhor, ser mais demoroso por alguns anos de vida. Vejamos que nós estamos diante de uma narrativa, de um texto sagrado, onde é muito forte essa descoberta do Senhor para conosco neste momento. Mesmo porque a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele adoeceu, e a doença ou a enfermidade era mortal, era algo totalmente sem solução, sem saída. Era coisa aonde a medicina ela não podia envolver-se. Quando a palavra de Deus vai trazer para nós a origem da enfermidade, não vai citar o nome da enfermidade, mas vai citar que eram momentos finais na vida do rei Ezequias. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos que, por sua vez, o Senhor agora ele envia um mensageiro para que possa chegar até a presença do rei Ezequias e pronunciar uma palavra aonde verdadeiramente Deus se agradaria. Através do profeta Isaías, que chega, louvado seja o nome do Senhor, até a presença do rei Ezequias, ele pronuncia uma palavra forte, uma palavra muito poderosa, quando ele faz a colocação do problema que o rei Ezequias está atravessando. Certamente ele vai enviado por Deus e guiado por Deus e com a visualização de entregar somente o que Deus manda. Ele começa a falar que aquela enfermidade não existia possibilidade de cura. A medicina estava estacionada, louvado seja o nome do Senhor. E para aquele homem não havia expectativa alguma de fôlego de vida. Homem esse, louvado seja o nome do Senhor, que andou em retidão para com Deus. Vejamos que Deus agora, ele também vê que a situação que se encontrava, louvado seja o nome do Senhor, o rei Ezequias, não era de qualificação santa. Ele andava perturbado e pecando contra a santidade de Deus. Mas Deus, ele não perde jamais para o adversário. E aquilo que é de Deus é determinado por Deus, aquilo que foi criado para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, mesmo nos momentos finais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda vai ser bondoso e misericordioso, estendendo mais uma vez sua voz através de ministérios, de homens e mulheres compromissados com a palavra, homens e mulheres que verdadeiramente tem intimidade com Deus e que desce na olaria e que sabe verdadeiramente como é que chama a atenção de Deus. Talvez você esteja aí e esteja procurando chamar a atenção de Deus. Eu quero trazer uma palavra bem forte e profética, liberando neste momento que o teu caso, o teu problema tem solução. Verdadeiramente está dependendo da tua adoração e do teu comportamento diante da presença
presença do Deus Altíssimo, a minha e o seu. O nosso refúgio é o Senhor, a nossa excelência é o nosso Deus, que brada favorecendo. Louvado seja o nome do Senhor, a minha vida e a sua vida. Não tem para que questionar Deus, não tem para que querer encorajar outras pessoas, ou não tem para que entristecer outra pessoa pensando que Deus não vai agir. Uma coisa é certa, meu querido, meu amado irmão, por bondade e misericórdia, me escute neste momento. O Deus ao qual nós propagamos, o qual levantamos a bandeira, o qual nós defendemos, um evangelho puro, um evangelho digno de verdadeiramente ter sinais, prodígios e maravilha. É esse Deus que tem nos acompanhado o nosso trajeto, a nossa caminhada. É o único Senhor que pode mudar a característica de um cristão e pode colocar ele com uma nova identidade no ar. Deus, ele coloca nome em cristão, independentemente da falha, dos aborrecimentos, independentemente se você crê ou não. Eu quero, aleluias, nesse momento liberar uma palavra tão profética, mas tão poderosa, que eu quero te dizer que tão somente Deus, ele ainda restitui, ainda o Senhor retrocede, ainda ele para relógio, ainda ele para templo, mas ainda ele exalta aquele que foi chamado para o adorar, para o bendizer, para ser mais um canal de brilho glorioso na face da terra. Quando o nosso Deus determina, tem uma coisa que não tem capeta que fique na frente. Uma das coisas certa, correta, é que muitas vezes nós imaginamos que o nosso problema é o pior problema que existe na face da terra. Outra questão que questionamos a Deus é que porque está demoroso e não é no nosso tempo, imaginamos que o céu está de bronze. Negativamente, esse pensamento é um equívoco, ao qual pela natureza falha e pecaminosa do homem, conduz ele cada vez mais a entender ou procurar compreender como é que Deus está o lapidando, como é que Deus está tratando na vida dele. Eu quero novamente ser coerente com a palavra, favorecendo a presença de Deus na minha e na sua vida, porque o decreto de Deus, louvado seja o nome do Senhor, era para quê? Ou seja, é para que você seja beneficiado e saia ileso dessa luta, dessa peleja, porque ela não é sua. Vejamos que o homem agora, por nome de Isaías, chega até a presença do rei Ezequias e ele pronuncia que aquela enfermidade era sem solução, não adiantava procurar médico, não adiantava gastar, louvado seja o nome do Senhor, porque era uma enfermidade mortal. Na mesma hora, o profeta se retira daquele local, e o que resta para aquele rei Ezequias? Simplesmente, amados e queridos irmãos, talvez alguém que esteja na sarjeta procurasse uma corda e fosse ceifar sua própria vida. Talvez outro dissesse: vou entrar agora e vou me divertir esses momentos finais, vou curtir a vida, vou favorecer verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, os meus prazeres e os meus desejos. Mas vejamos que o rei Ezequias escutou outra palavra forte, poderosa, que partiu da boca de Deus através do ministério de Isaías, dizendo: ei, mas de todo jeito tu não herdarás o reino celestial. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Talvez, queridos, amados irmãos, a fonte tenha parado de jorrar água para você, e você está sedente, está sem, louvado seja o nome do Senhor, sem rumo, sem destino, está com sede, e aquela fonte que sempre vinha lhe favorecendo, lhe trazendo água, louvado seja o nome do Senhor, estacionou. A fonte está em reforma, preste bem atenção, a água vai jorrar, a coisa vai descer, e você vai entender que é necessário suceder algo diferente, para que todos entendam que Deus é na tua vida, que Deus é no teu ministério. Eu quero que você seja conduzido neste momento em espírito, tenha o conhecimento de que Deus não te abandonou, que essa peleja é do Senhor. Fica quieto e verás
o livramento, a mão de Deus é sobre ti, e ao teu favor Deus já acampou anjos, uma comitiva angelical, para justamente combater, porque você está sem força, se ajoelha e não tem mais palavra, até sem te apresenta com pulso, com alegria, mas o Senhor tem visto os teus esforços, que verdadeiramente Ele sabe como estás ferido por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante nesse texto é que o homem, ele não permitiu que a palavra caísse no chão, ele favoreceu a palavra, ele emocionou-se o coração, se inclinou-se diante de Deus e começou a adorar com lágrima, começou a ser bondoso, dizendo: olha, Pai, eu neste momento quero ser grato, porque mesmo no momento da ruína, no momento que eu mais imaginava que seria abandonado, o Senhor levanta ainda daquele Senhor ao qual é esquecido por longo tempo, daquele Senhor Deus que não é muito visto, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele não é muito visto não, porque ele não é bem recepcionado. Sabe por quê? Porque ele tem negócio com a palavra, ele tem negócio com as mansões celestial, ele fez negócio, foi para morar no céu, ele fez negócio, foi com Jesus. Ele não é crente de arrumadinho, ele não é crente de passar a mão, ele simplifica a palavra que nem o profeta Natan simplificou diante do rei Davi. E nós estamos falando de Isaías porque Isaías é um mensageiro obediente, sensível à voz do Espírito Santo, um homem cheio de graça, cheio de ousadia, um homem cheio da presença do Senhor, um homem que por o início do seu chamamento era um homem de discórdia, de intriga, de fofoca, de lábio sujo, mas quando o Senhor o chamou, purificou, pegou uma brasa acesa do altar, purificou os lábios daquele homem e constituiu aquele homem como um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E para você ver como é que Deus tem se preocupado comigo e com você, a Bíblia vai dizer, para a glória de Deus, no Provérbio capítulo de número 15, versículo de número 6, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor está entendendo tudo, o Senhor está vendo tudo, o Senhor vai descer com providência, vai fazer cobrança na terra, e muita gente está despreparada, tem muita gente brincando, tem muita gente aí sem estar na posição, querendo usar a tribuna para louvar, querendo usar a tribuna para pregar, e o negócio vai começar a ficar estreito, um negócio, o negócio vai começar a ficar diferente, porque Deus é Deus de sinceridade, de verdade, lealdade, bondade. Ele é Deus piedoso, misericordioso, mas Ele também é justiça, Ele também é espada, Ele também consome, Ele também destrói, Ele também faz cobrança. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías se retira, e agora o rei Ezequias, ele fica diante agora somente das lamentações, e as lamentações que ele apresenta a Deus convence o coração do Senhor que verdadeiramente o homem entendeu a mensagem. Quando o homem entende a mensagem, rapidamente o homem cuida de organizar sua casa, de organizar ao seu altar. O homem não se entrega à fábula, o homem não se entrega de qualquer forma. O homem tem que entender que a ordem de Deus, o decreto do Senhor é pôr a casa em ordem, porque a enfermidade é mortal, a enfermidade vem para destruir, mas para que tenha a herança da eternidade é necessário colocar a casa em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me alegro? Eu me alegro é porque eu vejo nesse cenáculo, quando eu vejo nesse episódio bíblico, nessa passagem linda, dramática, dolorosa, sacrificosa, mas uma passagem madura, onde traz maturidade para o nosso acompanhamento do dia a dia, que traz também a necessidade de entendermos que quando nós, aleluias, glória a Deus, falhamos, o Senhor olha do céu, do seu trono, e de meu filho, minha filha, esse não é o caminho correto, porque os meus olhos são como chamas de fogo, está em todo lugar ao mesmo tempo.
Eu não sei que forma você tem entendido, oh Deus Todo-Poderoso. Eu não sei de que forma você tem ficado selecionando pessoas para seu quadro de amizade. Mas eu quero te dizer que quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no controle da situação, aguarde o tempo de Deus para decidir a sua vida, aguarde o tempo de Deus para dar um basta na sua luta, aguarde o tempo de Deus para eliminar os teus adversários, para te dar graça para prosseguir, para te dar força, para te encher do óleo, da unção, da ousadia do Espírito Santo. Creia tão somente que a igreja cheia da graça, a igreja cheia do Espírito Santo, é a igreja ao qual é temente a Deus, luta contra o pecado e não envelhece. É uma igreja que todo tempo ela tem sua infância, é comparada a uma criança que não tem mácula, que não tem rancor, que não tem ira. É uma igreja de pé, é uma igreja que tem seus objetivos, é uma igreja que foca a sua visão, é uma igreja cheia de realização, cheia de sonho para concretizar. Sabe por quê? A igreja do Senhor, ela tem sentido falta desse verdadeiro avivamento, do aperto, do arroxo, do deserto, do vale, da escassez. Por quê, pastor? Porque muitas pregações não vêm de Deus, são muitas coisas enchendo linguiça, pregando prosperidade e o povo sofrendo, padecendo. Ninguém prega mais santidade, ninguém prega mais altar, ninguém prega mais a força e o poder de Deus, ninguém prega mais a vontade que Deus tem de operar no lar, na família, na igreja, na escola, no trabalho, aonde quer que seja. O Senhor ainda entra em todos os lugares e opera e fica feito, porque Ele tem toda a autoridade e domínio sobre suas mãos. Louvado seja e engrandecido para todo sempre o meu Senhor, meu amado, meu Salvador, aquele que nos constituiu como ministro, como braço forte, como homens e mulheres que andam de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque sabemos muito bem que o nosso Deus é Deus de justiça. E vejamos que o homem chora, lamenta a dor. Ele vê o processo se aproximando da morte, ele vê o processo se aproximando do fim, e não existe um gabarito, não existe nada que venha lhe favorecer. Glorificado, eterno, exaltado é o Senhor ao qual governa. Mas aí entra em cena, o que é que entra em cena? O ouvido apurado de Deus. Deus está escutando oração, Deus está vendo o sofrimento, Deus recolhe lágrima. Aquele homem está se dispensando, se despedindo de tudo e sendo ainda adorador, agradecendo a Deus, porque mesmo no momento final, Deus não deixou faltar ainda remanescente em sua casa para levar o recado do Senhor. Louvado seja o nome do grande. E o que sucede? Agora Deus, ele se inclina, ele vê o esforço do homem, ele vê a adoração do homem, e ele agora diz ao profeta Isaías: olha a obediência do profeta, retorna lá e diz a Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor, que me chamou, que te chamou, que conhece o teu sofrimento, conhece o quanto tu tem lutado. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta recebe a mensagem. O profeta é obediente, porque profeta obediente tem galardão. Independentemente do recado, ele tem que entregar. E se neste momento você está andando fora do prumo, saiu do aprisco, foi comer pastagem em outro lugar, sente-se agora culpado, o Espírito Santo está cobrando de você nesse instante que você coloque o seu altar em ordem, que você volte ao primeiro amor,
volte a ser adorador, que toma uma posição diante de Deus, eu quero dizer para você neste momento: Jesus te ama, Jesus te escolheu, Jesus, ele tem suprido as suas necessidades, tem te livrado do arco do forte, tem quebrado a lança, ele tem desfeito obra de bruxaria para te abençoar teu casamento, teu lar, tua família, te dá força, ânimo, derrama graça. O Senhor, ele tem te procurado pelas madrugadas, tem tentado procurar falar contigo, e tu tens se virado de um lado para o outro e não tem aberto espaço para que o Senhor se revele para você. O Senhor está com saudade do tempo que tu entrava em campanha, do tempo que tu descia nas madrugadas e buscava a face do Senhor. Deus, ele está neste momento renovando muita gente. Eu quero tão somente abençoar você. Eu quero liberar palavras bem fortes, te abençoando, retirando toda maldição, toda palavra contrária, toda palavra que te enfraqueceu, que te entristeceu, que moveu dentro de ti uma ferida, que teve deixando você isolado por algum tempo e você não se sentiu mais capaz, que essa luta ia te vencer. Eu quero te dizer que a luta não vence o soldado que é levantado por Deus, mas o soldado vence a luta, porque grandes lutas são dadas a grandes heróis, a grandes soldados, e você foi alistado para ser um bom soldado, mesmo ferido, você vai prosseguir na batalha. Você é um vencedor, você é uma vencedora, e a palavra que foi contrária é retirada pelo sangue que te cobre, pelo sangue do Cordeiro, pela mão forte que resgata, pelo homem que te sustentou pela mão, te chamou pelo teu nome, que conhece a tua dor, sabe onde tu mora, o que tu necessita. Deus, ele é Deus forte, Deus poderoso para bradar e te dar vitória. Não duvide, creia tão somente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Compartilhe, amado, essa mensagem. Evangelize outras pessoas. Compartilhe essa mensagem. Proclame o Evangelho de Cristo. Deixe que esse barco entre no mar. Compartilhe. Bota esse barquinho dentro do mar e deixe ele tomar uma grande direção. Outros amigos seus, amigos meus, precisam ouvir esta palavra. Assim como Deus te alcançou, alcançará muitas outras pessoas. Eu quero simplificar neste momento, ser grato a cada um de vocês que estiveram conosco nesses minutos, a nossa irmã Joelma, o nosso irmão, o evangelista Marcos Silva, a nossa irmã Renata Oliveira, que Deus em Cristo abençoe, Pati Araújo, que Deus abençoe, aí de fazer missão, o nosso irmão pregador, conferencista Júnior Moreira, homem, servo de Deus, homem de Deus, que Deus continue abençoando esse jovem, louvado seja o nome do Senhor. Também minha irmã, a pastora Elaine Félix Matias, que Deus abençoe, minha querida, que Deus abençoe poderosamente o teu ministério e te dê resposta através dessa mensagem. Que Deus fale também com você, Gustavo Santos, homem de Deus, homem escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Também Milagre de Jesus, que Deus abençoe esse ministério. Julice Martim, que Deus te abençoe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos aqui, né? Saulo Alexia, né? Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Compartilhe em nome de Jesus. Compartilhe em nome de Jesus. Amanhã na nossa igreja Assembleia de Deus, Ide Fazer Missão, nós estaremos realizando mais um culto de senhoras para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço. Que a paz de Cristo seja sobre todos vós.